Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Fale ao nosso coração. Nós já estamos abençoados, Pai. Como é bom louvar o teu nome e viver, Senhor, nessa expectativa que o Senhor está às portas para buscar a tua igreja. E quanto mais, Senhor, vai chegando aquele dia, nós vemos os sinais acontecerem nessa terra. E nós não temos dúvida que esse dia está muito próximo. Ó Deus, mas que bom que nós temos a tua palavra, refúgio para as nossas vidas, num mundo tão catastrófico, num mundo cheio de tantas guerras, de tantas confusões. Nós temos a tua palavra que nos dá firmeza, que consola os nossos corações, que nos fortalece. Ó Deus, que a tua palavra nessa noite não seja apenas ouvida por cada um de nós, mas que ela possa ser praticada, porque ela foi feita para isso, para ser praticada, ó Deus. Portanto, abençoa-nos. Eu repreendo desse ambiente todo espírito maligno que queira trazer confusão ou distração neste lugar. Ó Deus, também lhe peço pelas casas, ó Pai, onde a tua palavra vai chegar, que não haja distração, que o diabo não venha roubar a tua palavra, ó Deus, e possamos estar com a nossa mente cativa à mente de Cristo. Fala-nos, ó Pai, te peço isso no nome maravilhoso de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido, e que certamente você já ouviu muitas e muitas mensagens nesse salmo, e a ênfase desse salmo é a proteção de Deus para aqueles que estão à sombra das asas do Altíssimo, né? Quando eu estou à sombra das asas do Altíssimo, eu estou protegido. Todos estão protegidos? Não, apenas aqui o salmista é muito claro: quando eu estou à sombra das asas do Altíssimo, ou seja, estou na cobertura de Deus, estou com minha vida no altar, estou servindo a Deus verdadeiramente. E aí o salmista diz que muitos vão cair do seu lado, da direita, à esquerda, e você não será atingido, não vai ter seta que voe, que vai te atingir, mas você tem que estar à sombra do Altíssimo. Então a ênfase é a proteção de Deus sobre as nossas vidas. E precisamos, como precisamos da proteção de Deus no mundo onde tem tanta gente má, tantas pessoas querendo o mal das outras, tantos assaltos, tantos sequestros, tanta coisa para trazer desconforto, né? Para trazer confusão nas nossas vidas. Mas hoje eu queria deixar um pouco a proteção de Deus, que é a ênfase normalmente que nós damos a esse Salmo 91, tanto é que algumas pessoas, achando que vão ter a proteção de Deus, deixam esse salmo, a Bíblia aberta nesse salmo, Salmo 91, achando que isso é suficiente, mas isso não é suficiente. Suficiente é estar à sombra do Altíssimo e não estar com a Bíblia aberta, né? E nós precisamos estar com isso na nossa mente. Mas hoje eu queria dar outra ênfase, né? Aqui no versículo 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor, com amor.
que Deus faz, quais são os benefícios de alguém que está protegido pelo Senhor e que ama o Senhor, que ama verdadeiramente o Senhor. Quais são os benefícios? Por isso o tema da mensagem é benefícios de amar a Deus. Quais são os benefícios que nós temos por amar a Deus, né? E como é que eu sei que eu amo a Deus? Só falar eu amo a Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, sabem que Deus existe, mas quando é que eu amo a Deus? Existem algumas coisas que demonstram que eu amo a Deus de verdade. Vou falar de algumas delas e você vai ver se você se encaixa ou não. Primeiro, né, você ama a palavra de Deus. Quando você ama a palavra de Deus, verdadeiramente, você ama a Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você realmente ama a Deus. Quando você ama estar na casa de Deus, se você tem prazer em estar na casa de Deus, certamente você ama a Deus. Se você não tem prazer em estar na casa de Deus, como o salmista disse, né, que vale mais um dia nos atos do Senhor do que 1000 fora dele, que eu prefiro estar na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor, você vai demonstrando o seu amor por Deus. Quando você tem prazer e não consegue passar um dia sequer sem ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus e ama praticar essa palavra de Deus, verdadeiramente você está amando a Deus. Então esses benefícios é para quem ama a Deus de verdade. Se você vem à igreja por uma obrigação, tenho que ir à igreja uma vez por semana, ou uma vez por mês, eu questiono um tanto esse amor que você tem por Deus. Talvez por você não poder é diferente, você está hospitalizado, você está com a doença, na época da pandemia, justificava. Agora, se você diz que ama a Deus e não tem esse prazer de estar aqui, louvando a Deus, encantado com Deus, extasiado com Deus, querendo fazer carinho em Deus, tem algo errado nesse amor. Como é que eu digo que eu amo a minha esposa, mas eu não sinto prazer em estar na presença dela, não tenho prazer em estar junto dela? É impossível esse amor, ele não existe. Quem ama tem prazer em estar junto, estar perto, né? É assim que a gente sente. E quando a gente ama de verdade, é assim. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom, como dá prazer naqueles que amam a Deus de verdade. Quando você começa a orar e sente a presença de Deus, você tem prazer na oração, porque você sabe que você está ali falando com Deus e Ele está ali junto com você. Então, amor a Deus tem que ser através de atitudes, e não da boca só, eu amo a Deus. Atitudes. Quem ama, tem atitudes. E eu falei de algumas delas aqui, que eu vejo que são essenciais. A palavra de Deus, estar na casa de Deus, dobrar os joelhos para orar. Aí eu começo a demonstrar verdadeiro que ama a Deus. E eu queria falar desses benefícios que aqui o salmista coloca, né? E o primeiro dos benefícios, né, é responde às nossas orações. Quem ama a Deus, Deus responde às suas orações. O versículo 15, ele diz de forma clara aqui, a parte A: Ele me invocará e lhe responderei. Olha bem, Ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, a oração é uma via de mão dupla. Quando eu dobro os joelhos diante de Deus, quando eu falo com meu Deus, e eu realmente o amo de verdade,
eu tenho a convicção que Ele vai me responder. Pode até não responder do jeito que eu quero, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Tem hora que Deus fala: olha, lá vai sua resposta, é agora. Tem hora que Deus fala: espere, que não é o momento. E tem hora que Deus fala: não, porque Ele sabe o que vem lá na frente. E às vezes alguma coisa que você está pedindo, né? E quantas orações você já fez, porque eu tenho certeza, porque eu também já fiz, e depois eu falo com Deus: ainda bem que o Senhor não me respondeu da forma que eu queria, ainda bem. Então nós temos que entender que a oração é a via de mão dupla, e quem realmente ama a Deus, ele terá as suas orações respondidas por Deus. Deus sempre vai ouvir. Você pode falar: Deus, por que o Senhor não me ouve? Você pode ter certeza, se você ama a Deus, Ele já ouviu, e Ele vai te responder com toda certeza. Pode ser que não seja imediatamente. Tem orações que parecem assim instantâneas, né? A gente ora e Deus dá a resposta. Deus dá a resposta. A gente ora por uma enfermidade que a gente está, ou outra pessoa está, e Deus responde imediatamente. Às vezes não, às vezes vai demorar um pouco aquela resposta vir, e às vezes nunca virá, e lá na frente você vai saber por quê, mas Ele vai, com certeza, estar respondendo as nossas orações. Olha o que diz ali em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você sabe para onde as suas orações vão? Diante de Deus. Apocalipse começa a descrever algumas coisas que iam acontecer na terra e algumas coisas do céu. E é muito interessante quando a gente vai estudando Apocalipse, que você vê e você começa a ter entendimento um pouco da visão humana, porque João tinha a visão humana, ele viu, né, ali os 24 anciãos com os 4 anciãos, né, e ele via ali o trono de Deus diante do Cordeiro, e tinha ali as taças e as orações dos santos chegando como um incenso, daqueles que amam a Deus, dos servos de Deus, chegando diante de Deus. Então as nossas orações chegam diante de Deus, diante do trono de Deus, elas não ficam vagando por aí. Quando você ora, você pode ter certeza, se você ama a Deus, a sua oração chega diante de Deus, e está ali. Então elas são apresentadas diante de Deus. Ali é muito lindo da gente pensar, que quando você estiver fazendo uma oração, agora, se você fizer uma oração agora, ó Deus, estou precisando disso, ó Deus, a sua oração, ela vai chegar diante de Deus, e sobe como um incenso às narinas de Deus, assim que a palavra de Deus nos diz. E Apocalipse 8, versículo 3 até o versículo 5, preste atenção nisso aqui, diz o seguinte: e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. As orações, o anjo chegou ali com incenso, para misturar com as nossas orações, diante de Deus. O versículo 4 diz: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Elas chegam, são preparadas e chegam diante de Deus, diante de Deus. É maravilhoso a gente saber isso. O versículo 5 ainda diz: e o anjo tomou o incensário e o encheu
de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando ele lança aquilo ali na terra, mostrando o poder de Deus, transformando os nossos problemas, curando as nossas enfermidades, resolvendo aquilo que precisa ser resolvido dentro das famílias, na justiça, na nossa área financeira, o poder de Deus. Quem tem o poder para transformar todas as coisas é Deus. E as nossas orações chegam diante de Deus. Quem ama a Deus, você pensa bem, quando você estiver orando, não pense só que você está ali de joelhos, ou sentado, ou em pé, seja a forma que você estiver, não importa, importa é como você chega diante de Deus. Se você ama realmente a Deus, se você se humilha diante de Deus, você tem a convicção que aquilo ali, e você começa a imaginar suas orações subindo, e misturando com incenso ali naquelas taças de ouro, e de repente aquilo ali sobe diante do nosso Deus, diante de Deus, cada uma das nossas orações. É maravilhoso a gente pensar dessa forma, que quando nós oramos, Deus responde, e Ele é que tem todo o poder, os relâmpagos, os trovões, terremotos, tudo ali representando simplesmente o poder de Deus, quebrando todas as cadeias, todos os impedimentos, e as nossas orações sendo respondidas no nome de Jesus. Você pode até achar que não, às vezes está difícil, está demorado, o problema, continua ali, parece que continua ali, mas já chegou diante de Deus, e Deus, no momento certo, Ele vai mandar o seu poder sobre a sua vida, transformando. Quanto mais você amar a Deus, quanto mais você estiver diante de Deus, mais você vai ser beneficiado, porque Deus responde às orações, e nós vemos isto de forma clara, Deus respondendo as orações dos seus servos, na palavra, e até hoje nós vimos, Deus, quantos testemunhos, quantas experiências contadas, quantos milagres acontecidos, e quantas coisas a gente vê na Bíblia, Elias orou, e ficou 3 anos e meio sem chuva, ele orou de novo e teve uma chuva enorme. Josué orou, e o sol parou, a palavra de Deus nos diz isso, de forma tão clara, Nós temos essa convicção, que quando nós oramos e amamos a Deus, Deus para o sol por nossa causa, Deus manda a chuva por nossa causa, Deus manda parar a chuva, Deus torna o ventre, como Ana orou incessantemente, fértil novamente, porque Ele tem poder para fazer isso, tem poder para qualquer coisa, não há impedimentos para o nosso Deus. Então, saiba disso, quanto mais você amar a Deus, mais as suas orações serão respondidas. Essa era a convicção do salmista. Segundo, ele promete a sua presença na angústia. O que Deus diz aqui ainda no versículo 15? Estarei com ele na angústia. Em nenhum momento da palavra de Deus, nenhum momento, você vai ouvir que nós não teremos angústia. Sempre nós temos na palavra de Deus falando das angústias, inclusive dos servos de Deus, daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo passou por angústia, Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele passou por uma angústia, porque ele sabia que ele ia passar por uma morte terrível, morte de cruz, que ele seria zombado, que ele seria maltratado, que ele seria caluniado. Pensa bem, o Filho de Deus passou por angústia, e ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Então nós passamos pela angústia. Qual que é a diferença daquele que ama a Deus e daqueles que não amam a Deus?
É porque nós temos Deus conosco, o Emanuel. Por isso que Jesus Cristo diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Se você está passando por alguma angústia, se você ama a Deus, você pode ter certeza que nunca Jesus te abandonou, Ele está ao seu lado. A diferença é essa: o Espírito Santo nos consola nas nossas angústias, nós temos essa convicção no nosso coração, essa é a diferença. Então, servos de Deus passam por angústias, servos de Deus passam por enfermidades, servos de Deus passam por problemas financeiros, servos de Deus passam por perdas, todos nós passamos. Qual que é a nossa diferença? E nós temos que tomar posse dele. Se você ama a Deus de verdade, quando você estiver passando pela sua angústia, você tenha certeza que Jesus Cristo está ao seu lado. Essa é a nossa diferença. Ele está ao meu lado. Quando você estiver passando pela sua angústia, talvez você está angustiado hoje, sinta a presença de Deus do seu lado. Jesus Cristo, Ele prometeu e Ele nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Ele disse que estaria ao nosso lado todos os dias, e Ele continua ao nosso lado por todos os dias da nossa vida. O Salmo 42, versículo 5 diz o seguinte: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Qual a diferença? Esse era um servo de Deus, ele se abateu, só que ele começou a conversar com ele mesmo, dizer: por que você está abatido? Você tem a presença de Deus, você tem Deus ao seu lado. Essa é a nossa diferença. Às vezes ficamos abatidos, angustiados, e talvez você está nessa noite passando por angústia, mas tenha a convicção, como o salmista aqui, e fale com a sua alma nessa noite. Fale: por que você está abatido? Por que está perturbado? Por que você está angustiado dessa forma? Fale com você mesmo. Fale: espera em Deus. Espera em Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento, porque ele diz de forma clara que, se nós amarmos, que Ele estaria conosco na angústia. Então não se sinta abandonado de forma nenhuma, porque Deus está com você, né? Nós citamos aí João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. É isso que Deus está falando com a gente. Estarei com você no meio da sua angústia. E ainda o Salmo 112, versículo 7, diz o seguinte: o justo não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Existem maus rumores? Nós estamos vivendo num mundo de maus rumores? Estamos passando agora pela pandemia, né? Vivemos um momento de guerra, que nós não sabemos o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer nessa guerra? Ninguém sabe. A sede pelo poder dos homens fazem com que eles cometam loucura, que eles não se importem com a população, com o povo. Tanto é que nós podemos olhar aqui para a nossa Venezuela, país vizinho aqui. Estão nem aí, está faltando tudo, não tem remédio, não tem alimento direito, as pessoas estão emagrecidas, esfomeadas, estão numa situação dramática, e não é história. Por quê? Porque alguém quer se manter no poder a qualquer custo. Os maus rumores estão por todos os lados, só que o nosso coração está firmado.
Então, essa angústia, e às vezes a gente liga a televisão, começa a ficar até angustiado de ver situações, crianças saindo do seu país, refugiadas, algumas delas a gente não sabe nem o que vai acontecer, pai e mãe morreu, o que vai acontecer com essas crianças? Então a gente começa a ficar angustiado com as situações, porque ficamos mesmo, mas o nosso coração tem que estar aquietado no Senhor, porque nós não tememos os maus rumores, nós temos a convicção de uma coisa só, aquilo que nós cantamos nesse último canto, nós esperamos Jesus, nós esperamos a vinda de Jesus, esses sinais, essas situações, então nós precisamos de uma coisa só, cada dia amar mais a Deus, cada dia estar com nossa vida mais no altar, com a nossa lâmpada cheia de azeite, né, que é símbolo do Espírito Santo, para quando o noivo vier, nós podermos subir com ele e encontrar com todos aqueles que um dia entregaram o seu coração a Jesus e estão com ele na glória. Essa é a nossa convicção no nosso coração. Terceiro, benefício de quem ama a Deus, libertação. Ele, ainda no versículo 15, a parte C, diz o seguinte: livrá-lo-ei e o glorificarei. Livrar-o-ei. Quem é que nos dá os livramentos? Às vezes a gente deposita nas pessoas, nos governos, na polícia, no médico, no economista, nos políticos, mas a nossa certeza é quem nos dá os livramentos é um só, é o nosso Deus, Ele que nos dá o livramento. Primeiro, livramentos externos, físicos, é Deus que nos livra dos assaltos, é Deus que nos livra dos sequestros, e aqui no Salmo 91 ele fala sobre isso, dos livramentos. Segundo, dos livramentos satânicos, as ciladas que Satanás arma para a gente o tempo todo, disposto que a gente caia, para que ele possa nos ferir, possa nos destruir os nossos sonhos, destruir a nossa família, destruir a nossa moral. Ele fica o tempo todo articulando para que isso aconteça. E quem nos dá a libertação, quem nos livra, é Deus. Aqueles que amam a Deus, Deus está dando livramento o tempo todo. E além disso, dos livramentos internos, Deus nos livra de coisas que estão dentro da nossa alma. Por exemplo, Deus é que nos livra do medo. É Deus que nos livra do medo. Josué capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você tem tido medo, se você ama a Deus, saiba que o Senhor quer te dar o livramento, tome posse da palavra de Deus. Deus não te criou para viver com medo da vida, do futuro, das situações. Deus nos criou para ser ousados, determinados, ir para frente, olhar a vida, olhando através do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, olhar menos para as ondas que vêm e mais para Jesus que está acima das ondas, sobre todas as coisas, sobre as situações embaraçosas. Ele domina todas as leis, até a lei da gravidade, para andar acima das ondas. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, não temerei o que me possa fazer o homem. Outro livramento interno, Deus nos livra da raiz de amargura. Se tem uma coisa que destrói o ser humano, chama-se raiz de amargura. Você fica magoado com a pessoa e fica carregando aquilo, e aquilo vai te contaminando, vai te corroendo por dentro, você vai ficando mal, você vai ficando depressivo, você vai ficando ansioso, vai destruindo você. E a solução é tão simples, está na palavra de Deus, Ele nos dá o livramento.
chama perdão. Perdoa. Ah, mas você me fez muito mal. Você quer ganhar com Deus? Perdoa. Perdoa. Livramento. Quem ama a Deus tem um livramento de Deus. Se você ama verdadeiramente a Deus, você vai ser capaz de perdoar. Perdoa em nome de Jesus. E mesmo uma coisa terrível, chama pessimismo. Pessimismo. Uma coisa que destrói o ser humano. As pessoas sempre pensam no lado ruim. Exemplo. O que vai acontecer com essa guerra da Rússia e Ucrânia? Será que vai nos atingir? Claro que vai. Mas como é que eu estou pensando nisso? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu vou morar no céu. Lá não vai ter guerra. Lá não vai ter morte. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter criança abandonada. Lá não vai ter maldade, porque não entra maldade lá. Então, quando eu penso no lado positivo da palavra de Deus, não é ter pensamento positivo, não estou defendendo isso aqui não, o lado positivo da palavra de Deus, que me estimula. Paulo estava na cadeia, quando ele escreve a carta para Filipenses, e ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava animando as pessoas. Você lê o livro de Filipenses, você vê um Paulo na cadeia animando as pessoas, porque ele sabia para onde ele ia. Ele sabia, se eu morrer, é lucro. Se eu viver, tudo bem, Deus, vou pregar o evangelho, mas se eu morrer, é lucro. Olha que coisa. Quando nós começamos a ter a palavra de Deus infiltrada totalmente, quando nós amamos a Deus, amamos de verdade, olha, a vida fica mais leve, porque você perde aqui alguma coisa, você sabe que aqui é passageiro. Se você tem a capacidade de olhar para o autor e consumador da sua fé, você sabe que você vai ganhar lá na frente, que Deus vai te abençoar lá na frente. E se mesmo que Ele não te abençoe, sua pátria não é aqui. Paulo fala isso. A nossa pátria está nos céus. O homem estava na cadeia. Então, libertação. E para a gente terminar, o quarto benefício, vida abundante. O versículo 16 tem uma versão que eu gosto muito, diz o seguinte: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então ele fala de vida aqui na terra, benefício na terra, vida abundante e vida eterna, e lhe darei a minha salvação. Porque a nossa vida aqui é só um pedacinho de tudo que nós vamos viver, que é a vida eterna. Eterna. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, se você ama a Deus de verdade, você vai ter uma vida abundante. Jesus Cristo mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. O problema é que nós não entendemos o que é essa vida abundante. Não entendemos. A abundância de vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é que é abundância de vida. Não é a vida de milionário, não é isso que a palavra de Deus diz. É uma vida de prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Deus supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é muito claro. Você está preocupado que vai comer, que vai beber, que vai vestir? Isso aí Deus vai suprir as nossas necessidades. Se nós amarmos a Deus de verdade, Ele vai suprir.
E essa vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde a gente vive, mesmo que tenha pouco dinheiro, mas a gente é feliz, a gente tem amor para dar e a gente recebe amor, a gente tem alegria que as circunstâncias não roubam essa alegria do nosso coração. Nós entristecemos, sim, mas logo essa tristeza passa, porque nós sabemos que Deus está conosco. Eu queria fazer uma comparação para que você pudesse entender essa vida abundante que vale a pena ser vivida. Vale a pena ser vivida. Existem casais que vivem 60 anos de casado e a vida foi uma droga. Foi uma droga. Eu estou falando mentira? Verdade. Valeu a pena essa vida ser vivida? Não, vale a pena a vida ser vivida quando você faz 60 anos de casado e viveu bem, viveu com amor, houve alegria, houve bom humor, conquistaram coisas juntos, viveram felizes, e as pessoas olham e falam: nossa, esse casal é feliz. Essa é a vida abundante, a vida que vale a pena ser vivida. Só para você ter uma ideia, assim, muitas pessoas não se casam e têm vida abundante, porque elas vivem felizes, elas demonstram amor e têm amor de outras pessoas, elas transmitem, são doadoras, são generosas, se importam com os outros, têm empatia com os outros. Vida que vale a pena ser vivida, porque um casamento, como eu dei exemplo aqui, só vale a pena, de verdade, contar isso tudo. Senão, é um casamento, viveram 60 anos, um para lá, outro para cá, sem amor, um trata o outro mal. Isso é vida abundante num casamento? Não, de forma nenhuma. E assim é na nossa vida, cada um de nós, porque tem pessoas que colocam para ser feliz algumas coisas: só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver minha casa, só vou feliz quando eu tiver um carro tal. Não, de forma nenhuma. Nós somos felizes porque nós temos Jesus na nossa vida e Ele é suficiente para suprir todas as necessidades básicas que nós temos, e especialmente aquelas necessidades que enchem o nosso coração: amor, alegria, paz. Nós precisamos entender que quem ama Deus de verdade vai ter uma vida abundante, não só uma vida eterna, mas uma vida que vale a pena ser vivida aqui. Talvez você está falando: mas eu não vivo essa vida. Está faltando alguma coisa. Será que você tem amado a Deus de verdade? Será que você tem prazer em ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus? Será que você tem prazer em invocar a Deus? Será que você tem prazer em estar na casa de Deus? Então existem benefícios. O salmista viveu. É possível viver. É possível viver. No mundo nós temos aflições, angústias. Mas que bom que nós temos Deus na nossa vida. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Você que está em casa também, fique em pé agora, feche seus olhos. Pare tudo que você está fazendo. Porque esse é o momento que nós somos desafiados. Porque ou eu tomo a decisão
de amar a Deus de verdade e ter todos esses benefícios que nós falamos, ou eu fico da mesma forma que eu estou e continuo reclamando que Deus não me ama, que a minha vida não é boa, que não tem sentido minha vida. Nós temos que tomar decisões na vida. Claro que essa decisão começa quando eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida, entregado seu coração a Jesus Cristo e confessado Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Essa é a noite que Deus está te dando a oportunidade de fazer isso. Você aqui dentro, você na sua casa, é a noite de você tomar a decisão e mudar a história. Mudar a história, se beneficiar daquilo que Deus quer fazer isso na nossa vida. O problema não é Deus, o problema somos nós. Deus quer responder suas orações, Deus quer te livrar da angústia, Deus quer te livrar do medo, do pessimismo, Deus quer te livrar dos ataques satânicos, Deus quer te dar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante. Vida abundante é isso, vale a pena, minha vida vale a pena ser vivida. Existe alegria, existe paz, existe amor, harmonia, vale a pena. Talvez dentro do seu casamento não está tendo isso. É noite de decisão, meus queridos irmãos. Tudo pode ser transformado, basta uma decisão minha, uma decisão sua, uma decisão de quem nos ouve, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos, e se Deus falou ao seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, essa mensagem foi para mim. Alguma coisa, talvez Deus tenha falado com você. Você quer viver essa vida? Amando a Deus e recebendo os benefícios de Deus. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu espero que Deus possa te abençoar poderosamente, porque diante da sua decisão, tudo pode ser mudado, mas não decida sem acreditar verdadeiramente que isso é verdade. A palavra de Deus é verdade, ela é para ser aplicada, porque alguns vivem isso, aquilo que está escrito aqui, e outros não, porque aqueles que aplicam verdadeiramente e que creem que essa fórmula dá certo, que obedecer a palavra de Deus dá certo. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Obrigado pela tua palavra que nos conforta. Nós temos a convicção, Senhor, que o Senhor nos protege. Nós temos a convicção que o Senhor é aquele Deus que ouve o nosso clamor, ó Deus, e nós temos a convicção que o Senhor é um Deus que quer nos beneficiar, um Deus que quer, Senhor, trazer prosperidade na nossa vida. Está aqui a tua palavra, Senhor, que foi ministrada, e agora, Senhor, nós nos sentimos desafiados, ó Pai, ó Deus, cada um de nós tem que tomar consciência e tomar a atitude que deve ser tomada, ó Pai, de te amar cada vez mais, ó Deus, e amar tem que ser uma coisa de verdade, Senhor, como diz a tua palavra, tem que ser amor à tua palavra, amor à tua casa, amor à tua presença, ó Deus, que tem que ser constante na nossa vida, ó Pai. Por isso, Senhor, começa a abençoar, responder a oração dos teus servos, que eles comecem a ter experiência nessa noite, que as orações nossas agora possam subir diante do teu trono, como um incenso, as tuas narinas, possam chegar diante do Senhor, e que o Senhor possa mandar que os teus anjos, Senhor, derrame
esse incenso sobre a terra nesse momento, Senhor, manifestando o teu poder, ó Deus, de uma forma maravilhosa. Traz cura nessa noite, Senhor, quebra os grilhões de Satanás, traz vitória sobre as vidas, ó Pai, resolve os problemas, Senhor, financeiros, os problemas nas famílias, os problemas dentro dos casamentos, os problemas com os filhos, os problemas com os pais, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, ouvir a nossa oração, Senhor, livra da angústia, livra, Senhor, do medo, livra do pessimismo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo o livramento de ataques satânicos. Satanás não tem poder sobre as nossas casas, Satanás não tem poder ali no nosso trabalho, Satanás não pode, Senhor, contra a nossa vida, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor, ó Deus, e nós acreditamos nesse mundo espiritual, e nós acreditamos que o Senhor está agora, neste momento, derramando do teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai, nós queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de amor, de alegria, de paz dentro das nossas casas, com a gente mesmo, ó Pai, que possamos dia a dia, Senhor, sentir prazer em viver na tua presença. Não há coisa melhor, ó Pai, e que o Senhor possa estar nos levando, sempre estar olhando para o alto, Senhor, porque a nossa pátria não é essa pátria, mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, que seja uma vida que vale a pena, Senhor, ser vivida. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa semana, que seja uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de manifestação do teu poder. Vá operando sobre as nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia. Nós clamamos agora por aquela situação ali na Ucrânia e na Rússia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, Senhor, que o Senhor possa se manifestar, quebra, Senhor, aquele jugo satânico ali, ó Deus, que, Senhor, levanta homens querendo, Senhor, mais e mais poder, mais e mais dinheiro, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, porque aquilo ali afeta a nossa vida. Ó Deus, que possamos ter a convicção que o Senhor está ao nosso lado, que mesmo que aconteça o pior, os maus rumores, nós estamos confiados apenas no Senhor. Ó Deus, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, e que possamos dia a dia sentir, Senhor, a tua presença ao nosso lado. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, amém.